E isso é uma grande besteira que é feita no sistema educacional. Então, o que eu quero trazer nesses códigos da aprovação, o que eu trago no meu treinamento, os 3 pilares da aprovação, o que eu ensino é o manual do cérebro. Eu vou te ensinar a aprender de verdade, que nunca te ensinaram. Ah, pra quê? Pra você aprender o que você quiser. Pra você entender que você abrir direito constitucional, você abrir legislação tributária, você abrir processo civil, você abrir de raciocínio lógico, não interessa mais, eu sou bom em humanas, sou bom em exatas. Isso não existe. Isso que eu ia falar agora, não existe. É uma crença da escola. É uma crença da escola. Pro nosso cérebro, é simplesmente informação que tem que ser codificada, consolidada, memorizada e retrabalhada no cérebro. Então, quando você começa a entender os princípios e, caramba, o que o meu cérebro precisa para aprender? Disso. O que ele precisa para memorizar mais rápido? Pô, se eu fizer isso daqui, eu memorizo mais rápido. O que ele precisa para recordar mais rápido? Se eu fizer isso aqui, ele recorda mais rápido. Se você entende a lógica por trás da aprendizagem, sentar para estudar se torna a coisa mais ridícula do mundo. Coisa mais fácil do mundo. Eu falo assim, hoje eu vejo quão fácil é estudar. Então você está dizendo que é fácil passar em concurso? Não, eu estou dizendo que é fácil estudar. Porque passar em concurso tem variáveis que você não tem controle. Na verdade, a maioria das variáveis você não tem controle. Então, você tem controle em estudar da melhor forma. E chegar lá o mais preparado possível. Mas se você vai estar vivo no dia da prova, se você vai estar bem, se você vai estar com dor de cabeça, gripado, você não tem controle sobre isso. Se a banca vai fazer a prova, se ela vai anular a prova. Tem tanta coisa que pode acontecer que não tem como você falar assim, eu vou passar porque eu me preparei. Não. Mas você tem que saber controlar esse preparo, que eu falo que é viver o processo, né? É focar no processo. E isso não é a técnica. Eu falo, eu nunca me preocupei em usar técnica de estudo. Cada vez menos eu me preocupo. Eu me preocupo em usar os princípios da aprendizagem, que é um dos códigos que a gente vai conversar daqui a pouco. Porque se você entende, existem princípios, como na vida. Você fala assim, vai fazer diferença se eu acreditar em Deus ou não, para ter uma vida mais ou menos próspera? Não, não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é, você segue princípios? Qual que é a grande preocupação de pais? Ensinar princípios, valores, caráter para uma criança. Porque se você ensina princípio, fica fácil você seguir um caminho certo, ou o mais certo possível. No estudo não é diferente. Existem princípios que precisam ser seguidos. Você fala assim, eu quero hipertrofiar. É só você ir na academia e ficar malhando desesperadamente? Não. Tem princípios. Você tem que começar a se alimentar melhor. Você tem que começar a tomar uma suplementação certa. Você tem que começar a verificar qual horário do dia que você tem mais energia. Você tem que malhar de uma maneira certa. Você tem que dar o repouso do jeito certo. Se você não fizer nada disso, você pode ficar 10 horas por dia malhando. Na verdade, você vai piorar o teu resultado. Mesmo fazendo muito. E isso é o que a maioria dos concurseiros fazem. É verdade. Fazem muito, mas tem poucos resultados. Aí a pessoa se frustra. Aí fala, é muito difícil, não dá certo, não consigo. Não nasci pra isso. Não nasci pra isso, desisto. Por isso que eu digo, a maioria nunca vai passar. A maioria dos concurseiros sempre vão ser os reprovados. E não pela quantidade de vaga, mas é porque a maioria das pessoas não conseguem se manter no processo do jeito certo, pelo tempo necessário até que o resultado aconteça. Não passam por falta de capacidade, é porque insistem nos mesmos erros. Né? Insistem na quantidade, em só sentar e estudar, achar que é natural. Não é natural pro nosso cérebro estudar. Leitura não é natural. Loucura, não? Não. Você nasceu sabendo ler? Não. Você saberia ler se não tivesse passado por um processo de alfabetização? Não. Não. Mas você saberia andar? Sim. Sim, você aprende a andar naturalmente. Entendi. Você aprende a falar naturalmente. Você pode não aprender a língua, mas você vai naturalmente começar a expressar sons. Sim. Uma criança, naturalmente, a tendência dela é ir levantando e começar a caminhar. Ela vai cair, vai se machucar, mas naturalmente, movimentos do corpo é algo que é intrínseco da nossa natureza. Inclusive, a função principal do nosso cérebro é controlar movimento. Agora, a fala é natural, a audição é natural, a visão é natural. Agora, você ler, o ato de ler, não. Porque você tem que aprender um alfabeto, você tem que aprender a estrutura da língua, você tem que praticar, você tem que ler, você tem que treinar, você tem que aprender gramática. Então, leitura é uma habilidade desenvolvida como qualquer outra habilidade. Como dirigir, como fazer alguma coisa no celular. Qualquer habilidade que você queira desenvolver, a leitura também é uma habilidade. Aí eu te pergunto, quando que você treinou a habilidade de leitura? A maioria não treina, né? Aprendeu a ler, Aprendeu a ler e aí mandaram você ficar lendo na escola. Sim. Lê agora em voz alta aí. Cada um lê um parágrafo em voz alta. É verdade, Todo mundo passou por isso. É a maior cagada. Por quê? Porque você aprende a subvocalizar.
Você aprende a ler a palavra pela palavra em si, não pela imagem dela. E aí você lê devagar, aí você lê subvocalizando, você lê com aquela mente. Se você não fala, aquela voz interna parece que tá lendo junto com você. As pessoas leem muito devagar. Não é porque elas são ruins de leitura. E vocês estão ouvindo isso de alguém que leu um livro até os 18 anos. Eu odiava ler. Eu era muito ruim de leitura. Sim. Mas por quê? Porque eu nunca aprendi a ler. Aí você lê palavra por palavra, letra por letra. Aí você pulou uma palavra, você volta pra ler de novo. Isso tá tudo errado. Mas quando você foi ensinado a ler do jeito certo? Nunca. A leitura do jeito certo, se você aprende em poucos passos que eu ensino num outro treinamento meu, você salta. E tem vários comentários, né, nesse meu treinamento, assim, na terceira aula. Saí de 100 palavras por minuto para 450 palavras por minuto. E tô conseguindo ler com mais foco e retenção. Ou seja, 3, 5 vezes mais rápido a leitura em menos de 10, 20 dias. Com maior qualidade, né? Porque quando você entende os princípios da leitura, você entende que, opa, peraí, eu não preciso ficar lendo as palavras. Não sei se vocês sabem, se você olhar aqui na tela, por exemplo, quando apareceu outro ali, ó, tava lá, estude com quem mais aprova, né? Vai voltar. Se você focar o olho aqui, você já consegue ver o que tá escrito. Ver tudo, né? Você não precisa ler, estude com quem mais aprova. Mas é assim que a gente aprendeu a ler. É que o processo de alfabetização no Brasil é muito pela separação silábica. Separação silábica. Sílaba por o nosso sílaba. cérebro, ele não faz a leitura silábica, ele faz a leitura visual. Se você bate o olho rápido, ó, você já viu que tá escrito podcast, você não tem que ler a palavra aqui, ó. Você já bateu, você já sabe o que tá escrito. Então, eu bati o olho em 1 segundo, eu já vi ali 5 palavras. Até tem aqueles testezinhos, se a palavra estiver meio trocada no meio ali, a gente entende mesmo O sem... cérebro ele meio que recupera Eu tenho 2 a posts mensagem. no meu Instagram que tem um texto grande. Todas as palavras estão misturadas. Só o começo e o fim. E você lê o texto naturalmente. No começo ficou um pouco estranho, quem não tá acostumado, depois você lê naturalmente. Por quê? Porque o teu cérebro reconhece padrões de imagem. E não sílabas. Ah, que loucura, hein, cara? Então, por exemplo, se você aprende a ler dessa forma, uma página que você lia em 3, 4 minutos, você lê em 50 segundos. É por isso que tem... Muito mais rápido e com qualidade. Qualidade. Mas no começo, a sensação é de que você não vai estar aprendendo nada. Porque é um processo de readaptação do teu cérebro para ele ler do jeito certo. Então, tudo isso são coisas que, se você não entende o princípio por trás, a neurociência por trás, você vai continuar acreditando em umas técnicas malucas aí que tem gente falando. Umas técnicas loucas. Aquelas línguas lá, tipo, sei lá, o hebraico, o aramaico, o de japonês, que são por símbolos, são mais eficientes? São mais práticas para aprender, porque você vincula a imagem. Economiza espaço Você também. economiza espaço mental.